e testemunho, justiça e diálogo, esperança e paz. É esta a voz do Sínodo. Vivê-la com uma fé renovada será o compromisso dos cristãos no Oriente Médio. Realmente entender e acolher essa mensagem cabe a todos. Temas pastorais não políticos, dissolvendo o tom das polêmicas. O custódio da Terra Santa, convicto de que a importância do sínodo estava em outras questões. Um sínodo da cor da esperança, que ouviu a voz do Espírito Santo e viveu uma experiência forte de comunhão. Aos nossos microfones, recém-regressado de Roma, Monsenhor William Chomali, bispo auxiliar de Jerusalém. Os peregrinos no Rio Jordão. É ainda uma zona militar, mas tem se tornado mais acessível o local do batismo de Jesus, no lado israelense do Rio Jordão, onde na última quinta-feira de outubro é feita a tradicional peregrinação franciscana. 11 gols pela paz, levou a melhor a seleção palestina, que venceu por 10-1 o time de sacerdotes jogadores que veio da Itália, mas eram todos gols pela paz. Comunhão e testemunho, justiça e diálogo, paz e esperança. Palavras que resumem bem o sínodo especial para o Oriente Médio, repetidas muitas vezes também no documento final, as 44 proposições finais e a mensagem ao povo de Deus. Palavras que no domingo 24 de outubro, na Basílica de São Pedro, onde o Papa fechou com uma solene celebração as 2 semanas de trabalho sinodal, parecem ressoar com uma nova e vibrante força. As mesmas palavras que vêm do encorajamento de Bento XVI ao pequeno rebanho de cristãos no Oriente Médio. Não temais, não estão sozinhos, toda a igreja vos acompanha. A palavra da salvação é a única capaz de quebrar o ciclo vicioso da vingança, o ódio e a violência, adverte o Papa. De um coração purificado em paz com Deus e com os outros, pode surgir intenções e iniciativas de paz a nível local, nacional e internacional, diz Bento XVI. Nesse trabalho, os cristãos, cidadãos de pleno direito, podem e devem dar sua contribuição com o espírito das bem-aventuranças, tornando-se construtores da paz e apóstolos de reconciliação para o benefício de toda a sociedade. A pace é possível. A paz é possível, a paz é urgente, a paz é a condição indispensável para uma vida digna de um ser humano e da sociedade. Paz também é o melhor remédio para evitar a emigração do Oriente Médio. Peçam paz a Jerusalém, rezemos pela paz na Terra Santa. A paz é um dom de Deus, mas também fruto da ação humana. Disso, portanto, parte uma série de empenhos para as quais convida Bento XVI. A comunhão entre católicos, diálogo com outros cristãos e com os muçulmanos, o respeito pela liberdade religiosa e também uma nova evangelização na terra onde nasceu e morreu Jesus. Temas já inseridos nas proposições votadas na última Congregação Geral do Sínodo, um documento programático que fala da importância da palavra de Deus, cuja leitura e meditação deve ser incentivada, a denúncia da perseguição e violência contra os cristãos no Oriente Médio, a comunhão tanto externa como interna à Igreja, para dizer que a diversidade não prejudica a unidade, um compromisso com a paz com os governos envolvidos nas resoluções da ONU, a promoção de uma pastoral para as vocações, estimular os jovens a não desistirem de seus sonhos e olharem para Cristo como um modelo para a construção de pontes de diálogo, um diálogo ecumênico e interreligioso que aponte para a promoção da justiça e do respeito mútuo pela liberdade de culto. Religião e política são distintas, assim almejou o Sínodo, que haja igualdade de direitos e deveres, bem como respeito ao pluralismo religioso. Proposições específicas sugeriram também a trabalhar pela unificação das datas do Natal e da Páscoa, de instituir a festa dos mártires do Oriente, de promover o uso do árabe nas instituições da Santa Sé, adotando também uma tradução árabe comum para o Pai Nosso. Para o conflito Israel-Palestina, a solução de 2 estados se torna uma realidade e não apenas um sonho, foi afirmado na mensagem. Neste contexto, a violência, o terrorismo, o racismo são condenados, juntamente com o anticristianismo, o antissemitismo e a islamofobia.
comunhão e testemunho, justiça e diálogo, paz e esperança. Acima de opiniões e polêmicas, é esta a voz do Sínodo. Vivê-la com uma fé renovada será o compromisso dos cristãos no Oriente Médio. Compreendê-la verdadeiramente e acolhê-la de verdade cabe a todos. Polêmicas, acusações. Depois de quase uma semana do encerramento do Sínodo sobre o Oriente Médio, os protagonistas continuam a discutir o documento elaborado à parte da reunião, intitulado Kairos Palestina, Momento da Palestina, um documento antigo que lembra o apelo feito pelas igrejas cristãs locais contra o apartheid na África do Sul, reavivado na ocasião para condenar a ocupação israelense dos territórios palestinos. A resposta do governo de Israel foi imediata, através do vice-ministro de Negócios Estrangeiros, Dani Ayalon. O custódio da Terra Santa busca amenizar o tom, convencido de que a importância do sínodo estava em outras questões. No sínodo foi falado sobre os problemas sociais, mas sobretudo pastorais da comunidade cristã. Quem somos nós, o que somos chamados a fazer, qual será o nosso futuro nesta terra? Estes foram os temas do sínodo, juntamente com as questões ligadas às relações entre as igrejas. Quando existem muitas controvérsias, a sabedoria nos diz para esperar um pouco e não ter pressa. Creio que nessas horas seja sensato e prudente aguardar um pouco. Depois, buscarmos avaliar e confrontar um ao outro. As controvérsias que tenham saído do sínodo não têm nada a ver com o conteúdo real da Assembleia. Isso porque foi falado, sobretudo, sobre problemas pastorais e não políticos. É uma pena que a imprensa, com afirmações não prudentes, tenha gerado essas controvérsias inoportunas. Os cristãos na Terra Santa têm esperado com expectativa as impressões do clero local que participou do Sínodo dos Bispos do Oriente Médio. Monsenhor William Schomely, bispo auxiliar do Patriarcado Latino, esteve entre os bispos presentes na Assembleia. Perguntamos a ele se os cristãos locais não estão esperando muito e com muita pressa em termos de implicações práticas das resoluções. Justement, nous avons cherché à écrire. Tentamos escrever a mensagem final do Sínodo e 44 recomendações práticas, algo que as pessoas precisam, em vez de lidar com as expectativas que são talvez menos importantes. Nós não escrevemos para agradar ninguém, mas apenas a Deus, buscar a sua vontade para a comunidade no Oriente Médio. E assim, uma Assembleia pode ser comparada a Pentecostes, seguindo as palavras do Santo Padre Bento XVI na homilia que fez na abertura do Sínodo. Pentecostes não é apenas um evento passado, mas uma dinâmica contínua do Espírito Santo. E um bispo no sínodo afirmou que o principal protagonista ali era o Espírito Santo. Então tentamos ouvir o que o Espírito estava dizendo às igrejas. Isto é uma citação do Apocalipse. O resultado do sínodo foi uma maior comunhão entre os bispos, algo que foi reconhecido. Cada um ouviu o outro e foi falado muito de comunhão fraterna, o que fez a diferença. Deuxièmement, il y a eu le message du synode, 12 pages de message. O resultado da Assembleia tem 12 páginas e eu vou mostrar. Aqui está o livro em 4 idiomas: inglês, francês, italiano e árabe. Francês e árabe foram os idiomas originais utilizados pela comissão e estes então foram traduzidos. A capa do livro na cor verde, porque é a cor da esperança. Nós realmente quisemos dizer que esta é uma mensagem de esperança para todos os cristãos que sofrem por uma razão ou por outra, que sofrem por razões humanitárias ou com a pobreza, ou ainda por causa da insegurança nos países que habitam, uma vez que o Sínodo falou de todos os países do Oriente Médio, como Chipre, Iraque, Turquia, Egito e tantos outros. Muitos meios de comunicação têm enfatizado a polêmica provocada pelos comentários feitos pelo arcebispo grego-católico Dom Cirilo Bustros Amin sobre as promessas feitas a Deus para o povo judeu, sugerindo que elas não fossem mais aplicáveis. Le plus important, c'est ce qui est écrit dans le message. O que é mais importante é o que está escrito na mensagem. O que disse o bispo Melquita é uma opinião pessoal. Embora ele fosse presidente do comitê que escreveu a mensagem, ele estava expressando a sua opinião. O que é certo é a mensagem em si. É preciso lê-la e não tomar certos parágrafos ou citações fora de contexto.
Lentamente entoando versos do Lauda Jerusalém, a procissão, liderada pelos frades franciscanos da Custódia da Terra Santa, percorreu a pequena distância que separa o antigo convento grego próximo às águas do Jordão. Nós estamos apenas a alguns quilômetros de Jericó, sob o sol escaldante do deserto e em uma área militar vedada com placas indicando o perigo das minas. Vigiados por soldados e policiais israelenses durante a procissão, os peregrinos reunidos aqui desfrutaram um dos poucos dias de abertura deste lugar santo para rezar no lado israelense do rio bíblico por excelência, o Jordão. Enquanto do outro lado, sob a bandeira do Reino da Jordânia, alguns turistas curiosos assistiram ao evento. Estando em Israel, tive a oportunidade de vir até aqui e viver essa oportunidade única, que é a peregrinação ao Rio Jordão e ao local do batismo de Jesus. Um local que, mesmo pouco visitado, é muito importante para nós cristãos, para a renovação das promessas batismais e também para renovar juntos, como comunidade de Jerusalém, a nossa pertença à igreja. Nos últimos anos, o lugar, apesar de ser classificado como zona militar, está cada vez mais acessível e, consequentemente, as peregrinações têm sido mais frequentes. Há também um projeto que, se aprovado, irá fazê-lo permanentemente aberto aos peregrinos. Hoje é dia tradicional, o encontro clássico entre os peregrinos e a igreja local, neste lugar onde se faz memória do batismo. É um lugar que nos convida constantemente a uma renovação interior e arrependimento pelos nossos pecados e recomeçar a nossa vida com entusiasmo aqui na Terra Santa, enraizada nessa terra, mas olhando a Cristo. Após a cerimônia, os peregrinos e os religiosos foram para Jericó. Nas margens do Rio Jordão, uma criança indiana foi batizada, bem ali onde João Batista batizou Jesus. De amarelo e azul, padres que sabem lidar com a bola, mas acabaram perdendo de 10-1 para a Palestina. Mas o importante aqui não é vencer. A Seleção Internacional de Sacerdotes Jogadores da Itália e a Seleção Nacional Palestina disputaram uma partida histórica em um local muito significativo para a fé cristã, no estádio de Belém, cidade onde Jesus nasceu, hoje cercada por muros no território palestino. Uma disputa pela paz e apoio a meninos palestinos, que envolveu instituições locais e italianas, em parceria com a Fundação João Paulo II e a Custódia da Terra Santa. A seleção dos padres italianos desenvolve esse tipo de trabalho pelo mundo e veio à Terra Santa para esse momento de integração com a comunidade árabe. É uma ocasião especial para Belém. É a linguagem que todos conhecem, a linguagem do esporte, da paz, do entender o outro. Um exemplo de fraternidade entre eles, italianos e palestinos, especialmente em Belém, onde nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, onde a mensagem da paz nasceu para o mundo. Penso que seja uma boa oportunidade para a Palestina, que mais cedo ou mais tarde deve existir no mapa. Um pequeno país, mas que tem o direito de viver dignamente. Todas essas situações difíceis que envolvem a comunidade palestina foram debatidas no Sínodo dos Bispos para o Oriente Médio em Roma, encerrado no último domingo, ocasião em que o Papa Bento XVI expressou palavras de encorajamento aos jovens palestinos e de toda a Terra Santa. Depois do Sínodo, essa iniciativa vem realmente num momento muito oportuno, porque os sacerdotes são cristãos e a seleção palestina é quase toda muçulmana. Uma convivência, um encontro entre Ocidente e Oriente. Com o esporte, pode-se chegar à paz, a uma convivência tranquila e bela entre cristãos e muçulmanos. Na antiguidade, durante o surgimento dos Jogos Olímpicos, não se podia declarar guerra e aquelas que estavam em curso deviam ser suspensas. O esporte, portanto, sempre foi um extraordinário instrumento de paz e interação entre as culturas.